Olá, eu me chamo Anne Josana, sou professora de Química do IFPB Campus Cabedelo. Na aula de hoje, nós iremos estudar o cálculo estequiométrico teórico. Vamos lá? Então, o cálculo estequiométrico, ele é muito utilizado, muito importante nas atividades em laboratório comuns e também nas indústrias. Por que que nós utilizamos e para quê, né? O cálculo estequiométrico? Para saber antecipadamente as quantidades de reagentes que devemos usar para obter a quantidade desejada de produtos. Então, digamos que nós estejamos em uma indústria farmacêutica, uma indústria de fabricação, de produção de álcool glicerinado, por exemplo, né? Então, a gente sabe que para a gente obter uma determinada quantidade, um determinado volume, por exemplo, do álcool glicerinado, a gente precisa lá misturar duas substâncias, a glicerina e o peróxido de hidrogênio. E aí eu tenho as quantidades já pré-determinadas dessas duas substâncias. Então, através de cálculos estequiométricos devidos, a gente calcula a quantidade dessas substâncias que a gente precisa colocar lá em contato com o álcool etílico, né, e água para fazer a diluição para chegar lá nos 80 graus GL, que é o que recomenda lá a farmacopeia. Então, esses cálculos estequiométricos, eles nos servem justamente para fornecer as quantidades que a gente precisa estar colocando lá no meio reacional, para que eu não esteja adicionando a mais uma determinada substância e com isso eu esteja gerando um prejuízo, né, para o meu processo produtivo. Então, os cálculos eles vão envolver medidas de massa, de quantidade de matéria, que é o mol, volume e até mesmo a determinação da quantidade de átomos ou moléculas envolvidas. Lembrando que o cálculo estequiométrico ele precisa de conhecimentos dos cálculos químicos, né? Que nós vimos em aulas anteriores. Existe, só lembrando, a relação estequiométrica fundamental, que diz o quê? Que a massa molar de qualquer substância, seja átomo, íon, molécula, composto iônico, dado em grama por mol, essa massa molar vai corresponder a um mol. Um mol de qualquer coisa sempre vai ter 6,02 vezes 10 a 23 espécies. E se minha amostra estiver presente no estado gasoso e eu estiver trabalhando nas CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão, onde a temperatura vale 0 graus Celsius e pressão de 1 atm, eu vou ter que o meu volume molar ele é fixo e vale 22,41 litros por mol. Se minhas condições forem as condições padrão, de 25 graus Celsius e 1 atm, eu vou ter que o volume molar ele vale 24,46 litros por mol, certo? Então, esses cálculos teóricos, na verdade, a gente faz as resoluções a partir das equações químicas devidamente balanceadas. E aí, dependendo da pergunta, a gente pode estar relacionando as nossas referências. Vejam, então, se na questão for nos pedido quantidade de matéria ou mol, a gente vai estar correlacionando com o coeficiente estequiométrico da substância na reação, na equação química, né? Lembrando que o coeficiente estequiométrico é aquele númerozinho que vem antes de cada substância. Se ele perguntar lá uma massa qualquer em grama, a gente vai relacionar com a massa molar, grama por mol. Se ele perguntar qual o volume em litros, a gente vai estar se referindo, correlacionando lá com o volume molar, seja 22,41, seja 24,46 litros por mol. E se ele nos perguntar a quantidade de espécies, seja átomos, moléculas ou íons, a gente vai estar relacionando com a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 espécies. Então, vamos ver na prática, né? Esses cálculos estequiométricos teóricos através da resolução de um exercício.
Então, nesse exercício, ele pergunta, ele fala, né? Considere a reação de combustão completa da acetona. A respeito dessa reação, responda. Letra A. Qual o volume de oxigênio na CNTP necessário para queimar completamente 290 gramas de acetona? Então, nos slides seguintes, a gente vai vendo passo a passo a resolução de cada uma questão dessa. Então, vamos passar para o slide seguinte. Então, letra A, né? Qual o volume do oxigênio? Então, vejam, a primeira coisa que nós fazemos quando vamos resolver qualquer questão relacionada ao cálculo estequiométrico é observar se a nossa equação química está devidamente balanceada. Se a nossa equação química não estiver balanceada, a gente precisa fazer isso para acertar os nossos coeficientes estequiométricos, que os coeficientes estequiométricos, lembrando, são os números que vêm antes das substâncias, né? Se ele não vier número nenhum, é porque é 1. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós fazemos, que eu recomendo, é você escrever a equação química e marcar lá na equação as substâncias que estão sendo relacionadas na questão. Então, ele pergunta qual o volume de oxigênio. Então, nós vamos estar trabalhando com o oxigênio, que eu coloquei a setinha aqui, na CNTP, necessário para queimar completamente 290 gramas de acetona. E vamos estar trabalhando com a acetona. Esses cálculos estequiométricos, eles envolvem uma regra de 3. Na regra de 3, sempre no segundo, na segunda linha, a gente vai escrever os dados da nossa questão. Ele pede o quê? Qual o volume de oxigênio. Então, aqui, ó, relacionado ao oxigênio, X é o que eu quero. Necessário para queimar completamente 290 gramas da acetona. A gente viu que se ele pedir massa, a gente vai correlacionar com a massa molar. Então, tá lá. No primeiro membro, né? Na primeira linha lá da regra de 3. Então, fica o quê? Quando a gente vai calcular a massa molar, a parte da acetona, que é o C3H6O, a gente vai encontrar um valor de 58 gramas por mol. E aí, lembrar sempre de antes estar multiplicando pelo coeficiente estequiométrico. No caso aqui é 1, como é 1, a gente não precisa expressar. E em relação ao oxigênio, que ele pede volume, X, eu vou correlacionar o quê? Volume, vou correlacionar lá com o volume molar. Se ele deu que era nessas condições, eram as CNTP, eu vou estar colocando lá 22,41 litros por mol. Qual é o coeficiente estequiométrico do oxigênio gasoso? Aqui na minha equação, 4. Então, eu venho aqui e coloco 4. Certo? E aí é só fazer o cruz-credo, né? Então, fica o quê? 58 vezes x igual a 290 vezes 4 vezes 22,41, que dá 25.995,6. Fazendo essa divisão, o número aqui está multiplicando, ele precisa passar dividindo. Eu vou encontrar lá aproximadamente igual a 448,2 litros, não é? Do oxigênio. Letra B. Qual a massa de água obtida pela queima de 5 mols de acetona? Então, mais uma vez, parto da minha equação química devidamente balanceada. Eu marco lá as substâncias que eu vou estar trabalhando, no caso aqui a água e a acetona. E aí, na segunda linha da minha regrinha de 3, eu coloco os dados da questão. Então, ele pede qual a massa de água? A água está no segundo membro, então vem X. Obtido pela queima de 5 mols de acetona. 5 mols de acetona. Na primeira linha da minha regra de 3, sempre vai vir a referência daquilo que eu estiver trabalhando. Lembrando, se eu estiver trabalhando com mol, eu vou correlacionar com o coeficiente estequiométrico da substância da equação química devidamente balanceada. Se a equação química aqui é 1, né, o coeficiente vale 1, então eu coloco lá 1 mol de acetona.
E X, ele está perguntando a quantidade em massa, aqui ó, qual a massa de água, eu vou estar correlacionando com a massa molar da água, sendo que primeiro eu preciso multiplicar pelo coeficiente estequiométrico, que é 3. Então, fica 3 vezes 18, que é a massa molar da água, gramas por mol. E aí, resolvendo isso, fazendo xizinho, eu tenho que 1 vezes x igual a 5 vezes 3 vezes 18. Multiplicando tudo isso, eu encontro uma massa de 270 gramas de água. Ou seja, para eu estar, ao queimar 5 mols de acetona, eu vou obter 270 gramas de água. Letra C. Quantas moléculas de CO2 são obtidas quando 480 gramas de oxigênio reagem completamente com a acetona? Então, tem mistério. Parto da minha equação química devidamente balanceada. Marco as substâncias que a minha equação química está, minha pergunta está trabalhando. No caso aqui, são o CO2 e o oxigênio, né? E aí, no segundo membro, eu coloco os dados da questão. Ele está perguntando quantas moléculas de CO2? X. São obtidos quando 480 gramas de oxigênio. Então, aqui do lado do oxigênio, eu coloco os 480 gramas. E a primeira linha da minha regra de 3 é justamente as referências. Então, você está perguntando quantidade de moléculas de CO2. Quantidade de moléculas eu vou correlacionar com o coeficiente, com a constante de Avogadro, né? Que é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Só que antes eu preciso estar multiplicando pelo coeficiente estequiométricozinho, que é o 3, aqui, né? E aqui, 480 gramas, eu preciso correlacionar com a massa molar. Foi dado grama, eu preciso correlacionar com a massa molar. No caso aqui do oxigênio, que vale 32 gramas por mol, mas lembrar de antes estar multiplicando pelo coeficiente estequiométrico. Então, montei bonitinho lá minha regrinha de 3, é só a gente finalizar a resolução da questão, né? Então, fica o quê? 4 vezes 3, 128 vezes x, igual a 480, vezes 3, vezes 6,02 vezes 10 a 23. Fazendo esse cálculo, eu vou encontrar que a quantidade de moléculas é 6,77 vezes 10 a 24 moléculas de CO2. Letra D. Qual a quantidade de matéria mol de acetona que deve ser queimada para se obter 432 gramas de água? Então, mais uma vez, coloco lá a minha equação química devidamente balanceada e aí eu marco aqui na questão, né, as substâncias que a gente está trabalhando. Então, nós estamos trabalhando aqui com a acetona e com a água, né? Monto lá a minha regrinha de 3. Então, fica o quê? Qual a quantidade de matéria mol de acetona? Do lado da acetona que está aqui à esquerda, eu vou colocar X. Deve ser queimada para se obter 432 gramas de água. Então, aqui no lado direito, eu coloco 432 gramas de água. Se você está perguntando quantidade de matéria, eu vou relacionar com o coeficiente da substância. No caso aqui é 1, então fica 1 mol de C3H6O. E aqui, 432 gramas de água, eu vou correlacionar com a massa molar da água. A massa molar da água equivale a 18 gramas por mol, mas eu tenho que multiplicar pelo coeficiente estequiométrico aqui da água. Sempre assim. 3 vezes 18. Então, resolvendo essa questão, eu tenho que 3 vezes 18, 54x, igual a 432. O x aqui está multiplicando, ele precisa passar dividindo. Então, fica 432 dividido por 54, que dá 8 mols de acetona. E, por fim, letra E, que ele pergunta:
Quantos litros de CO2 são obtidos quando se usam 16 litros de oxigênio para queimar completamente a acetona nas condições ambientes, condições padrão? E aí o volume molar vai ser diferente, né? Então, eu parto da equação química devidamente balanceada, marco lá as substâncias, no caso aqui o oxigênio e o CO2. Resolvo montando a regrinha de 3. O segundo membro da regrinha de 3 são os dados da minha questão. E tento a pergunta: quantos litros de CO2 X são obtidos quando se usam 16 litros de oxigênio, né? E aí, na primeira linha, é só eu correlacionar com os dados da minha pergunta, né? Se ele está correlacionando com litro, eu preciso ir atrás do volume molar. O volume molar nessas condições vale 24,46 litros por mol. Sempre lembrar de, antes, multiplicar pelo coeficiente estequiométrico da substância corretamente balanceada. E aqui, o X, ele está perguntando em relação a quantos litros de CO2. Também está correlacionando ao volume. O volume nessas condições também vale 24,46 litros por mol. E a gente também vai precisar estar multiplicando pelo coeficiente estequiométrico, que no caso aqui vale 3, né? Então, resolvendo essa equação aí, eu tenho que 4 vezes 24,46 dá 97,84 vezes x, vai ser igual a 16 multiplicado por 3 por 24,46, 1174,08. Então, fazendo essa divisão, eu vou encontrar que o meu x vai corresponder a 12 litros de CO2. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da explicação. Só relembrando, então não tem mistério. Para a gente resolver qualquer cálculo estequiométrico teórico, né, a partir de uma equação química, primeira etapa será observar se a equação química está devidamente balanceada. Marcar na minha equação quais são as substâncias que eu estou trabalhando. Montar uma regra de 3. A segunda linha da regra de 3 é com os dados da questão. E na primeira linha da regra de 3 são as referências. Lembrando que se ele perguntar a quantidade de mol, eu vou correlacionar com o coeficiente da substância na equação balanceada. Se ele perguntar a massa, eu vou correlacionar com a massa molar. Se ele perguntar o volume, eu vou correlacionar com o volume molar. Se ele perguntar número de moléculas, íons, número de espécies de uma forma geral, a gente vai correlacionar com o coeficiente ou constante de Avogadro, certo? Então, espero que vocês tenham gostado e até mais.